Bom dia a todos. Vamos dar continuidade, segunda aula, sobre esforços seccionais. E vamos falar sobre linhas de estado. Então, como a gente já viu, para detalhar as nossas estruturas, concreto armado e de aço, nós precisamos saber o gráfico das funções do esforço normal, do esforço cortante, do momento fletor, ao longo do eixo. Esses gráficos têm nome porque eles não são apenas gráficos, certo? Ele tem um molhozinho, vocês vão ver, um molhozinho além. Por isso eles são chamados de diagramas. Então nós vamos ter diagrama de esforços normais, diagrama de esforços cortantes e diagrama de momentos fletores. Tá? Essa é uma nomenclatura internacional. Em inglês é Bending Moment Diagram, Shear Force Diagram, Axial Force Diagram. É tudo diagrama também internacionalmente. Então, o primeiro assunto que nós vamos ver, primeiro tipologia que nós vamos ver, são vigas simplesmente apoiadas, sujeitas a cargas concentradas. Né? Então, vamos pegar aqui uma viga de madeira apoiada aqui em 2 barrotes, e aqui está pendurado um peso P. Né? Então, precisamos primeiramente fazer um modelo estrutural disso aqui. Eu vou agora, obviamente, representar aqui essa viga de madeira pelo seu eixo. É assim que nós vamos fazer. São peças unidimensionais, que vocês estão lembrados da primeira aula. Né? E vou considerar essa viga apoiada em A e B, nas extremidades A e B, nas seções extremas A e B, por um apoio fixo e um apoio móvel, tá? Representando aqui esses barrotes. Não é exatamente isso, mas o barrote é pequenininho, não transfere realmente momento algum essa viga. Né? Não tem não sei se essa transmissão de esforço é um esforço pífio, é um momento pífio se ele transmitir. Bom, então a viga destas, na extremidade tem um apoio fixo, na outra móvel, isso é chamado de viga simplesmente apoiada. É claro que nós vamos ter aqui, neste apoio A, 2 incógnitas reativas. Aqui, uma tem o 3, posso sempre determinar isso usando as minhas equações de equilíbrio. Então, eu sempre posso achar as reações de apoio, calcular reações de apoio só com as equações da estática. A outra coisa que nós fizemos já é mais sutil, certo? Eu estou representando a ação desse peso P por uma carga concentrada P em C. O que é uma carga concentrada, colega? É uma carga aplicada num ponto material sem dimensão. Isso existe? Não existe. Claro, se você pegar uma carga, por menor que seja, mas aplicar numa zona de distribuição zero, vai esmagar o material localmente. O material não aguenta. Então, isso aí é uma simplificação. Eu estou desprezando a zona de introdução da força, dizendo que a zona de introdução dela é zero, né? Simplificando, né? Desprezando a zona de distribuição das forças, como elas são devido ao peso P. Né? E isso é uma simplificação que simplifica por um lado, claro, toda simplificação simplifica por um lado e complica pelo outro. Né? Então não tem bom não. Então o problema é esse, você pode conviver você consegue conviver com as complicações, use. Se você não quer conviver com as complicações, não use. Aqui a gente vai usar, é claro, simplifica danadamente, e mais vamos ter que aguentar, né, as complicações que dela advêm. Vamos ter complicações. Então, o que nós estamos querendo que você faça é calcular os esforços seccionais na seção S. Né? Então, eu quero que você me calcule os esforços seccionais na seção S. Para isso, eu vou ter que calcular as reações de apoio. Né? Então, por exemplo, para calcular as reações de apoio vertical em A, eu vou tomar momentos em relação ao ponto B. Então, eu vou ter que R de AY menos R de AY vezes L mais P sobre vezes B, né, que é o momento aqui, que estou admitindo anti-horário negativo, né, anti-horário positivo. Então, eu vou ter, em princípio, PB menos LRAY igual a zero. Né? Então, eu tenho PB menos LRAY igual a zero. R de AY é igual a PB sobre L. Essa é a primeira reação. O que é essa reação? É P vezes a distância ao outro apoio,
que é B sobre L. Claro, porque quanto maior essa distância, mais próximo esse animal está de A. Maior será a reação que vai aparecer no apoio. Né? Então é P vezes a distância ao outro apoio sobre L. Já a reação em B, eu tiro para o somatório das forças no eixo dos Y. Então eu vou ter que PB sobre L, né? PB sobre L menos P mais RB é igual a zero, R é igual a P menos PB sobre L, vai ser PL menos PB sobre L, boto P em evidência, fica L menos B, que é A, então é PA sobre L. Então, de novo, a reação de apoio aqui é P vezes a distância ao outro apoio, A sobre L. Então, é PB sobre L, PA sobre L. Decore isso, porque a gente vai precisar doidado disso, cara, certo? Vamos decorar. É P vezes a distância ao outro apoio sobre L. Né? Muito bem. Calculada a reação de apoio, está faltando a reação horizontal. Então, vou usar somatório de f de x igual a zero. E, é claro, só tem essa reação. Né? Por quê? Porque todas as forças aqui são ortogonais, são transversais ao eixo da viga. Então, nunca vai ter reação horizontal nesses casos, tá, que a gente está estudando. Então, sempre a reação horizontal aqui no apoio fixo será zero e eu jamais, nem vou falar mais disso, certo? Não vou nem sequer mostrar essa incógnita reativa doravante, tá certo? Muito bem. Então, está resolvido, mas agora eu preciso calcular os esforços seccionais na seção S que dista X do apoio A. Tá? Então, se eu olhar por força esquerda, né, então, vamos calcular o esforço cortante. O que é o esforço cortante? É o somatório, né, a soma algébrica das componentes verticais das forças. Força esquerda, positivo para cima. Beleza. Então, eu estou aqui, a única força que eu tenho é PB sobre L para cima, força esquerda, positivo, PB sobre L. Então, veja que X, entre quaisquer dois pontos entre A e C, vai ser PB sobre L constante. Né? Momento fletor. Momento fletor é o momento, a soma algébrica do momento da força externa situada em um lado da seção em relação ao CG da seção. Positivo, força esquerda, sentido horário. Ora, eu chego aqui, a única força esquerda que eu tenho é PB sobre L, o braço alavanca é X até chegar isso aqui. Lembre-se, isso aqui é o eixo da peça, certo? O eixo é o lugar geométrico dos baricentros da seção transversal. Então, esse aqui é o baricentro da seção S mesmo, tá? Então, eu olhando aqui por força esquerda, o braço alavanca é X, PB vezes PB sobre L, então é PB sobre L vezes X, horário, força esquerda, positivo, tá? Então, aqui está o esforço cortante e o momento fletor na seção S, situado a uma distância X do apoio A, e é claro, essas expressões são válidas para qualquer seção situada entre A e C. Certo? Depois de C é outra história, porque aparece nova carga. A gente vai fazer depois a seção S'. Se aperrei, não. Certo? Mas e se eu tivesse calculado por força direita? Como é que seria? Bom, eu estou aqui em S e agora a força direita é pior, né? É chato, porque agora vai ter duas forças direitas. É P para baixo, PA sobre L para cima. Então vamos calcular o esforço cortante. Eu tenho causando componente vertical, eu tenho P para baixo, PA sobre L para cima. Né? É a soma algébrica das componentes verticais. Agora, a força direita positiva é para baixo, companheiro. Então, eu tenho aqui esse P entra na soma algébrica positivamente e esse animal que é para cima entra negativamente. Tá? Não vamos esquecer isso. Então, eu coloco P em evidência, fica PL menos A, é PB sobre L. Então, é exatamente o mesmíssimo valor que eu tinha antes. E não pode ser diferente, porque está em equilíbrio. Não pode ser diferente, certo? Não pode ser diferente. Momento fletor. Aí você vê que é uma pedrada no saco. Você tem que ter cuidado com que lado você escolhe. Então, se eu for calcular momento por força direita, eu tenho agora duas forças. Essa P e essa. Então vamos calcular primeiro essa. Isso aqui, o braço de alavanca vai ser o quê? Vai ser L menos X. Isso aqui é PA sobre L. Então, de novo, momento fletor é o momento, soma algébrica dos momentos das forças externas, situado no mesmo lado da seção. Nesse caso, à direita da seção, em relação ao CG da seção.
CG da seção é esse ponto aqui. Então vamos pegar essa força aqui. Tudo bem, ela entra como? É o momento dela, certo? Então é PA sobre L vezes esse braço e alavanca, que é o quê? Que é tudo que é L menos X. Então vai ser PA sobre L vezes L menos X. Positivo ou negativo? Força direita, positivo anti-horário. Então esse animal entra positivamente, tá certo? Beleza? Entra positivamente. E esse cara aqui? Esse cara P aqui. Bom, esse cara aqui, estou olhando força direita, o braço alavanca para S é quem? É A menos X. Isso aqui é PA menos X o quê? No sentido horário de força direita é negativo. Positivo seria anti-horário, certo? Então ele entra aqui como menos P vezes A menos X. Né? Então, esse braço alavanca é A menos X vezes P, está no sentido horário, força direita é negativo. Coloco P sobre L em evidência, que dá L menos AX, aqui vai dar LA menos LA, mais, menos com menos é mais LX. Esse cara pira com esse, bota X em evidência. Isso aqui fica PX sobre L vezes L menos A, que é B. Então é PB sobre LX, que é exatamente o animal que eu tinha antes, só que com muito mais trabalho, né? Então é claro que a gente tem que aprender, não ficar. Existe uma tendência de usar só força esquerda. Não, nada disso, não tem nenhuma dificuldade, né? Vamos usar o que é menos conta, menos, não é preguiça, é menos, quanto menos conta, menos possibilidade de errar, né? Preguiça também, mas é mais isso de não querer errar. Muito bem. A gente já tem o resultado que precisa, mas para traçar a linha de estado, o diagrama, né, eu vou precisar de seções tanto entre A e C, que a gente acabou de fazer, mas também entre C e B. Então, vamos precisar de uma seção S' situada a uma distância X'. Então, é depois da força C. Aqui é óbvio que eu não vou olhar por força esquerda, vou olhar por força direita. Né? Então, esforço cortante, quem é? Quem é a única pessoa que está à direita de S'? É PA sobre L para cima. Mas esforço cortante à direita, positivo é para baixo, esse animal é negativo, é menos PA sobre L. Né? E momento fletor? Bom, momento fletor, esse cara está aqui, o braço de alavanca, estou olhando por força direita de S', só tem PA sobre L. Momento fletor é o momento dessa força em relação ao baricentro, em relação a esse ponto. Vai ser PA sobre L vezes esse braço. Quem é esse braço? É L menos X'. Então, sim, e é anti-horário, força direita, positivo. Então, isso aqui é PA sobre L vezes L menos X'. PA sobre L vezes isso aqui, que é L menos X'. Então, aqui estão os esforços seccionais que valem para entre C e B, ou seja, em X sendo maior do que A, menor do que L. Então, aqui estão as minhas expressões. Né? Aqui estão as minhas expressões. A que eu tinha antes, né? Que é PB sobre L cortante e PB sobre LX, que é que eu tinha antes, variando de 0 até A, quer dizer, que estava aqui entre A e C, e entre C e B são essas novas que eu acabei de calcular, que é menos PA sobre L para o esforço cortante e PA sobre L vezes L menos X para momento fletor. Então já tenho minhas expressões, tá? E vamos então achar o diagrama os diagramas de esforços cortantes e momentos fletores. Então está aqui o diagrama. Aqui estão as expressões. Então vamos primeiro plotar esforço cortante. Diagrama de esforço cortante. Diagrama de esforço cortante é uma maravilha, ele não é problema, é solução. Certo? Vocês vão ver. Então, entre os pontos A e C, que é x maior do que 0 menor que A, é PB sobre L positivo constante. O que é o gráfico de uma constante? É uma reta horizontal. E entre C e B, né, que é x maior do que A menor do que L, é menos para baixo, PA sobre L. Então, no nosso diagrama, nós vamos primeiro plotar nesse gráfico, como sempre se faz, positivamente para cima. Então, a gente já viu que ela é constante, PB sobre L,
depois menos PA sobre L. Então, ele é uma constante PB sobre L, e aqui menos PA sobre L. Acabou, fim de papo, está desenhado o diagrama. Agora, várias observações. Essas observações são fundamentais, como você vai ver. Isso aí torna o diagrama, traçar diagrama muito mais simples e impede de você errar. Né? Então, a primeira observação é a seguinte, é óbvio, trechos onde não há carga, o diagrama de esforço cortante é uma reta horizontal. Mas é claro isso, tá certo? Então, não precisa calcular a função, não precisa ir a desse negócio, nada disso, garoto. O diagrama de esforço cortante, num trecho onde não há carga, é uma reta horizontal, ponto final, certo? Aí começam a aparecer os problemas agora da nossa simplificação. Sob cargas concentradas, há uma descontinuidade. Veja que ele estava aqui e veio para cá. No valor, então PB sobre L mais PA sobre L é P sobre L vezes A mais B mais BL é P. No valor e na direção da carga. Por que eu chamo na direção? Eu venho aqui da esquerda para a direita. Veja o que é isso, para entender o que eu chamo. Do valor está óbvio que é no valor. Agora, na direção. Eu venho da esquerda para a direita. Tem que vir da esquerda para a direita. Então, andando na esquerda para a direita, eu chego aqui, tem P, pum, levo uma porrada para baixo, porque a carga é para baixo, no valor de P. Então, estou em PB sobre L, cai para menos PA sobre L. Então, toda vez onde tiver uma carga concentrada, você vai levar uma porrada, que dá uma descontinuidade, no diagrama de esforço cortante, no valor da carga e na direção, que eu chamo de direção. Vindo da esquerda para a direita, essa é a direção da porrada. Se a força for para baixo, a porrada é para baixo. Se a força for para cima, a porrada é para cima. Já já a gente vai ter dois tipos de porrada. Porrada pelo elevador e porrada pela escada. Mas por enquanto a gente está só no elevador. Certo? Então eu tenho uma descontinuidade. Aí você há de perguntar, mas peraí, o esforço cortante à esquerda desse ponto é PB sobre L positivo. À direita desse ponto é menos PA sobre L, é negativo. E no ponto? Aí vem a resposta completamente inesperada. Não está no campo de definição da função. E que negócio é esse? Existe engenharia? Óbvio que não. Por que aconteceu? Porque eu simplifiquei, cara. Botei P concentrado num ponto sem dimensão. Aqui começa a primeira confusão. Quer dizer, a função é descontínua, não está definida no ponto P. Não adianta me perguntar quem é o esforço cortante desse ponto. Não existe. É uma resposta estranha. Obviamente não existe na engenharia isso. E é porque você desprezou, né, a zona de introdução da carga e botou num ponto concentrado, só, sem dimensão. Né? Então aconteceu, olha, a primeira coisa que aconteceu por causa da simplificação da carga concentrada é que o diagrama de esforço cortante agora ficou descontínuo. Primeira coisa, descontínuo de primeira ordem, no valor. Né? Eu também gosto de pensar que essa viga vai para o infinito à esquerda e o infinito à direita, só que a seção transversal se transforma em seção de ar atmosférico. Pega alguma carga? Não. Então, obviamente, o esforço cortante tem que ser zero desse lado e o momento fletor tem que ser zero. Claro, é o óbvio, certo? Então, eu venho do zero no infinito. O que é que ocorre comigo quando eu chego aqui? Eu levo uma porrada para cima de PB sobre L. O que é que ocorre entre A e a carga? Nada, eu não tenho carga nenhuma aplicada, é uma reta horizontal. O que é que ocorre em P? Eu levo a porrada de P para baixo, estou em PB sobre L e vem para PA sobre, menos PA sobre L. O que é que ocorre entre a carga e B? Nada, não tem carga aplicada, o diagrama é uma reta horizontal. O que é que ocorre em P? Eu levo a porrada de PA sobre L e vou dormir no zero como devia. Eu acabei de traçar o diagrama de esforço cortante no grito. Né? Só falando. Né? Isso tem que ser feito na prova só para verificar. Na prova estão números, né? Faça numericamente na mão, depois você vai no grito. No grito é muito fácil de errar quando isso aqui são números, né? Falei conta de cabeça em prova, não é o lugar para fazer conta de cabeça. Mas é muito importante checar o diagrama no grito. Então, vem no zero, leva a porrada de PB sobre L para cima, fico na horizontal porque não há carga, leva a porrada para baixo de P, vem para menos PA sobre L, fico na horizontal porque não há carga, levo a porrada de PA sobre L, tem que dormir no zero no infinito, senão você errou as reações de apoio.
Então, isso é o diagrama de esforços cortantes. Essas duas observações são fundamentais, permitindo que eu traçasse o diagrama no grito. Sempre esse diagrama é traçado no grito, cara. Só não faça isso na prova para não errar, né, no valor numérico. Mas é no grito, esse diagrama sai no grito. Vamos agora para o diagrama de momentos fletores. Aí já começa com um olho. Ele é traçado positivo para baixo. Aí você diz, pô, velho, pelo amor de Deus, velho. Que gráfico é esse que positivo é para baixo? Isso aí é um negócio arbitrário, errado. Os americanos achavam isso. Se você pegar o livro de resistência dos materiais americanos, traçado de diagrama de momentos fletores era positivo para cima. Até que eles notaram que estavam errados. Porque isso aqui não tem nada de arbitrário. A gente está traçando o diagrama de momentos fletores para o lado da fibra que resulta tracionada. Então, lembrando aos senhores, quando o diagrama de momentos fletores é positivo, isso foi da aula passada, quando o diagrama de momentos fletores é positivo, você traciona as fibras inferiores e comprime as superiores. Então, o diagrama de momentos fletores positivo é para ser traçado para baixo. Ah, bom, então positivo para baixo resolve? Não, é bom fazer isso aqui, porque isso é uma coisa mais importante. Por exemplo, se eu tiver um pilar, uma peça vertical, para que lado eu vou traçar o diagrama de momentos fletores? Qual é o lado para baixo? Não tem para baixo nem tem para cima, mas tem o lado que a fibra resulta tracionada. Esse é o lado que você vai traçar o diagrama de momentos fletores. Em silos, que são peças circulares, mesma coisa. Como é que você vai traçar o diagrama de momentos fletores? Continuamente mudando a direção, é um círculo. Para o lado, você vai traçar para o lado que resulta tracionado. Então, de fato, esta que é a regra, não é positivo para baixo, não. A gente está traçando o diagrama de momentos fletores para o lado da fibra que resulta tracionada. Ou seja, o lado onde vou botar a minha armação. É importantíssimo isso, né? Então, por enquanto, vamos pensar em positivo para baixo, né? Então, vamos pegar aqui as expressões do momento fletor, né? Então, é PB, entre o ponto A e a carga, né? Para x variando de 0 a A, o m de x é PB sobre L vezes x. Então, isso é equação de uma reta. Se é equação de uma reta, basta 2 pontos. Para x igual a 0, o momento é 0. Para x igual a A, então, para x igual a A, que é esse ponto aqui, o momento é PAB sobre L. Né? Então, eu tenho esse ponto que é 0, esse ponto que é PAB sobre L e traço o diagrama. Não é isso? Já esse ponto, já esse trecho aqui, né, é PA sobre L vezes L menos X. Isso é o trecho entre a carga e o apoio direito. Para L igual a x igual a A, L menos A é B, é PAB sobre L, é o mesmo valor que a gente tinha antes. Então, não há descontinuidade no diagrama de momentos, tá? Teve no diagrama de cortante sobre a carga. Momento não tem descontinuidade, não. Né? De primeira ordem, de segunda ordem, de ordem 0, não tem descontinuidade. A função é contínua. Então, esse é PAB sobre L, e, claro, para x igual a L, isso aqui é 0. Então, eu chego aqui e ligo entre PAB sobre L e 0. Né? Então, várias observações aqui. Primeiro, é claro, o momento fletor aqui nos apoios, simplesmente, os apoios A e B, é nulo. Por que é nulo? Pô, se não for nulo, aqui tem uma rótula. Se esse momento fletor aqui fosse diferente de 0, isso aqui ia ficar rodando feito doido. Então, veja, nas extremidades simplesmente apoiadas, se não há momento externo aplicado, muitas vezes há, mas nesse caso não há, o momento fletor tem que ser 0. Tem que ser 0. Certo? Não há dúvida quanto a isso. Então, o momento fletor é 0. E, é claro, a gente viu que nos trechos onde não há carga aplicada, o diagrama de momentos fletores é uma reta. Então, é claro que se eu quero traçar o diagrama de momentos fletores, não preciso fazer essas contas todas que eu fiz aqui, para a esquerda, para a direita, achar a função, coisa nenhuma. Já sei que isso aqui é uma reta. Então, basta calcular o momento aqui e ligar para uma linha reta. Se tiver várias cargas concentradas, idem, mutatis mutandis, calcule os momentos debaixo de cada carga e ligue por reta. Por quê? Porque entre trechos onde não há carga, eu tenho uma linha reta, segmento de reta. E como não há descontinuidade do momento fletor sob a carga, como havia no esforço cortante, é tudo contínuo, então é só calcular os momentos sobre as diversas cargas que você fizer
ligar para o segmento de reta. Esse é o teu diagrama de momentos fletores. Claro, admitindo que não há carga, né? Aqui, né? Tá livre de carga. Então, de novo, trechos onde não há carga, o diagrama de momentos fletores é uma linha reta, né? Agora vem a outra pancada devido à simplificação que a gente fez. Sob cargas concentradas, o diagrama de momentos fletores forma um ponto anguloso. Esse V aqui, tá vendo? Ele forma esse V. Ou seja, é uma descontinuidade de primeira derivada. Né? A função em si é contínua de ordem zero. Mas a derivada não. Tem uma derivada à esquerda e tem uma derivada à direita. Nesse ponto, a derivada não é definida. Isso é engenharia? Não. Não é engenharia. Foi causado por quê? Pela carga concentrada. Se eu tivesse levado em consideração a distribuição de cargas na introdução da carga P, não teria esse ponto aqui de ponto anguloso. Né? Então, esse ponto anguloso existe onde há cargas concentradas. E se você olhar, a concavidade mostra a direção da carga. Esse V está para baixo, mostrando que eu tenho uma carga para baixo. Tá? Esse V está para baixo. Idem aqui, se eu considero a viga como vem do menos infinito, no zero, aqui também tem um V para cima, por quê? Porque a carga está para cima. Aqui também eu tenho um V para cima, a carga está para cima. Então, esta quebra aqui na derivada mostra que aqui, olha, onde tiver, bota isso na sua cabeça, onde tiver descontinuidade da derivada, da inclinação, ponto anguloso, significa que ali tem uma carga concentrada, ponto final. Ponto final. Ah, não tem carga concentrada não, teu diagrama está errado. Isso aí eu olho na prova, viu, cara? Se você tiver um ponto onde eu tenho assim, um ponto anguloso e não tiver carga concentrada e você deixar passar, além de eu tirar os pontos todinho, eu saio tirando o ponto por falta de Simancol. Só tem essa quebra aqui quando tem uma carga concentrada, o ponto anguloso. Se não tiver, não vai ter ponto anguloso. Né? Então, repetindo, debaixo de cada carga forma um ponto anguloso e a direção da concavidade é a direção da carga. Esse V é para baixo, então a carga é para baixo, esse V aqui é para cima, a carga é para cima, são as reações de apoio. E, finalmente, a última observação é que, olhe, no ponto de momento máximo, o diagrama de cortantes cruza o eixo. Então, essa observação é importantíssima, porque você sempre está atrás do momento máximo. Por quê? Ele define a armação, a cara da armação. Vocês estão lembrados, a armação longitudinal é diretamente proporcional ao momento. Quanto maior o momento, mais a armação. Então, aquele ponto vai definir, primeiro, se a situação passa ou não passa, se a peça suporta aquele momento. Importantíssimo saber disso, né? Segundo, ali define a armação. A partir dali eu vou parando as armações onde eu não vou precisar mais delas quando diminuir o momento. Né? Então o momento diminui, aqui onde há máxima necessidade de armação. A partir daqui eu já posso ir parando os ferros à medida que eu vou diminuindo o meu momento fletor. Né? Bom, a gente considerou uma viga sujeita a só uma carga concentrada. É muito interessante para nós considerar esse probleminha aqui com duas cargas iguais concentradas, né? No terço médio, inclusive, da vida. Né? É muito usado no laboratório isso aqui, muito usado. Vai aparecer várias vezes, tanto em concreto como em resistência. Essa é uma situação de ensaio no laboratório. Então, vamos pegar essa viga aqui. E aqui está tudo numérico agora, né? Eu vou traçar o diagrama tudo numericamente, né? Bom, e eu tenho essas duas cargas, 2 metros, 2 metros, 2 metros, aqui 6 toneladas, tá certo? Então, a primeira coisa que eu quero dizer, os diagramas serão traçados em escala. Então, eu peço a vocês que adquiram esse instrumento chamado escalímetro, certo? Esse instrumento custa R$ 29,20, né? E ele tem as escalas 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100, 1 para 125. Esse é o pequenininho, que cabe no bolso da camisa. Ele só tem 15 centímetros. Claro, tem um muito maior, uma escala maior, que é melhor, um escalímetro maior. É caro, ele é necessário, mas não nesse instante, tá certo? Não para prova, para você trabalhar. É ótimo, esse escalímetro pequenininho, é excelente. Você usa como régua, é fantástico, tá certo? Então, a gente vai precisar desse escalímetro para você desenhar a escala, os seus diagramas. Então, quando a gente traça o diagrama, mais ou menos essa distância você tem que encontrar a escala
geométrica, né, da viga, essa você vê para caber no papel, certo? Normalmente é 1:50 numa viga não muito grande, 1:75 numa viga razoável, 1:100 uma viga começa a aumentar, certo? Os desenhos estruturais nossos, as vigas são todas 1:50, né? Porque é uma escala boa, mas precisa de uma planta 1, um negócio que tem 90 centímetros de largura. Se você só não tem nem 30, né? Então você é obrigado a usar escalas maior do que 1:50. Você vai ter que usar a escala 1:75, 1:100, para poder caber, né? E tem a escala vertical para traçar os seus diagramas. Essa escala vertical daqui nada tem a ver com a escala geométrica daqui. Você vai escolher no seu escalímetro um valor de escala tal, que esse negócio saque mais ou menos 3 centímetros para cada lado, quando você tem lugar. Eu não tive lugar aqui, mas na prova, mais ou menos 3 centímetros para cada lado. Se você escolher uma escala muito pequena, vai ser enorme, vai tomar a prova todinha, e você não vai conseguir ver. Se você tomar uma escala muito grande, vai ficar aquela porcaria pequenininha que ninguém vê o seu diagrama. Então, você pega o valor máximo dos esforços, ou dá uma estimativa, e vê que escala é aquela que dá mais ou menos 3 centímetros para cima ou 3 centímetros para baixo. O momento que for maior, né? Você escolhe a escala. Então, é muito importante vocês adquirirem este instrumento, que vai servir para todo o seu curso de engenharia, porque lembre-se que engenharia é desenho. Então você pode traçar a mão livre, porém em escala. Por quê? Porque o seu cérebro pega peças em você. Ele quer que a sua solução seja boa, né? Então você já erra, bicho, é impressionante. Quando você desenha a mão livre fora de escala, o seu cérebro leva você a simplificar o seu problema de tal forma que a solução que você bolou é ótima. Quando você bota em escala, vê que é péssima. Então, veja, você tem que botar em escala, mas pode traçar a mão livre, sem dúvida nenhuma. Então, vamos pegar aqui Isso posto, vamos pegar aqui a nossa viga. A primeira coisa é achar reações de apoio para traçar os diagramas, né? Então, aqui eu tomei momento em relação ao ponto B. Então, eu tenho menos 6RA, mais 4 vezes 6, mais 2 vezes 6 igual a 0. Então, 6RA é 36, RA é 6 toneladas força. No somatório das forças nos eixos dos Y, eu tenho 6 para achar RB, né? Eu tenho 6 menos 6 menos 6 mais RB igual a 0, RB igual a 6. Então, RA igual a 6, RB igual a 6. Precisava fazer essa conta? Claro que não. Essa é uma viga simetricamente carregada. Então, cada reação de apoio pega metade da carga. Não faça conta onde não é necessário, né? Você tem aqui podia errar esses momentos aqui, um sinal aqui, né? Então, se eu tenho uma viga simetricamente carregada, as reações de apoio são obviamente simétricas, são iguais. Tem que ser igual a quê? A carga total dividido por 2. Então, aqui eu tenho 12. 12 dividido por 2 é 6 e 6. E fim de pato, sem precisar fazer isso aqui. Agora, vamos achar as funções. Depois a gente faz no grito, é claro. A gente precisa aprender a fazer no grito, né? Mas vamos fazer as funções aqui dos esforços cortantes, momentos fletores. Nesse trecho AC, então x varia de 0 a 2. Pega uma seção aqui. Quem é que está à sua esquerda? A única força que tem é 6. Esforço cortante. Soma algébrica das forças à esquerda. Das componentes verticais das forças externas à esquerda, nesse nosso caso. Tem uma seção aqui. Essa única força que tem é 6 para cima. Para cima, força esquerda, positivo. Então, 6 toneladas. Então, esse é o esforço cortante que vale entre A e C, né? Entre C e D. Bom, vamos achar o momento fletor, então. Vamos achar tudo aqui. Então, tem uma seção aqui. Momento das forças à esquerda é 6, vezes a distância x é 6x. Força em sentido horário, positivo. Força à esquerda, positivo. Tudo positivo. Beleza, né? Vamos agora entre C e D. Então, x maior ou igual a 2, menor ou igual a 4. Entra aqui. Estou aqui. Quais são as duas forças que eu tenho à esquerda ou à direita? É 6 para cima, 6 para baixo. Então, o esforço cortante é 0. Momento fletor vai ser 6 vezes x, quer dizer, dessa força, que é sentido horário, força à esquerda, positivo, menos as 6 vezes o quê? X menos 2, tá? Então fica 6x menos 6x, que cancela, e aqui fica 12. Epa! O momento fletor está constante e não varia com x? Está certo isso? Claro que está. Se você olhar à esquerda, você tem duas formas que formam o quê?
um conjugado, meu amigo. É 6 para cima e 6 para baixo. Então, claramente, o momento fletor é invariante do ponto do espaço onde você calcula esse momento. E vale 6 vezes o braço de alavanca, que é 12. Não era para ter feito essa conta, entendeu? Era para ter observado isso. Agora, entre D e B, para x maior do que 4, menor do que 6, vou olhar, obviamente, força direita. Então, aqui, estou em D e B, tem uma força vertical, componente vertical, 6 para cima. Para a direita, é positivo ou é negativo? Para a direita, positivo é para baixo. Esse animal é negativo, bicho. É menos 6 toneladas. Né? E momento fletor? Bom, momento fletor vai ser o braço e a alavanca, que vai ser 6 menos x, né? Porque 6 é o comprimento, x é essa distância ao apoio A, vezes 6, no sentido anti-horário. Anti-horário, momento fletor é positivo ou é negativo? Anti-horário, força direita é positivo. Então, o momento seria o braço e a alavanca, que é 6 menos x, né? Que seria essa distância, e é positivo. Então, é 6 vezes 6 menos x. Muito bem, vamos traçar o diagrama. Como sempre, o diagrama de esforços cortantes são constantes. Então, eu tenho 6 aqui, 0 aqui e menos 6 aqui. No grito, para não fazer nada disso, vem do infinito no zero. O que é que acontece comigo? Agora, veja, eu insisto na prova, isso aqui é um problema muito besta, dá para fazer. Na prova é só para verificar, não faça no grito na prova não, mas veja como é. Eu venho do zero, levo a porrada de 6 para cima, 10 a 0. Entre A e C não tem nada, fico no 6. Aqui levei a porrada de 6 para baixo, estou em 6, vou para o 0. Entre C e D não tem nada, horizontal. Chega aqui, leva a porrada de 6, 6 para baixo, menos 6. Não tem nada, fico na horizontal. Aqui leva a porrada de 6 para cima, vou para 0 como devia, dormindo no infinito. Eu tracei o diagrama de esforço cortante sem fazer nada disso aqui, ó. Nada, 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 nada. Esforço cortante, de fato, é para ser traçado no grito escrito, viu? Escrito, fazendo conta, fora sem ser de cabeça, porque senão você pode se lascar. Momentos fletores, é claro, essas são equações, a equação de uma reta, isso também é uma reta horizontal, isso aqui também é uma reta. Bastam 2 pontos. Então, 6x para x igual a 0 é 0, para x igual a 2, né, é 12. É claro que aqui fica 12, veja que não há descontinuidade, né? E nesse trecho aqui é também outra reta. Então, para x igual a 4, né, que é esse ponto D, vai ficar 4 vezes 2, 12. Obviamente não há descontinuidade. Para x igual a 6, que esse ponto B vai dar 0, como devia. No momento fletor tem que ser 0 nos apoios extremos simplesmente apoiados, sem ter momento externo. Não tiver momento aplicado aqui fora. Então, mais uma vez, você vê que trechos onde não há carga, o diagrama é retilíneo. Né? E se você tem várias cargas concentradas, é só calcular o valor do momento debaixo de cada carga e ligar por trecho de reta. Então, eu sabedor disso, como é que eu traçava esse diagrama no grito? E insisto, tenha cuidado com isso na prova. Então, o momento fletor em A é 0, é claro. Tudo que eu tenho que achar, e em B também, então já sei disso. Momento de baixo, só preciso do momento de C e D. Olhando por força direita, eu tenho 6 vezes 2, 12. Olhando para a esquerda, olhando por força direita, tenho 12, não é 12 e acabou. Sem fazer nada disso, né? Não, aquelas observações são fundamentais, bicho. Essas observações vai crescer um pouquinho, mas não muito. Essas observações são fundamentais para o traçado de diagrama. A próxima coisa que a gente vai ver é uma coisa assim fantástica, um princípio fantástico, chamado princípio da superposição. Ele diz o seguinte: os esforços causados por vários sistemas de forças externas que atuam simultaneamente numa viga é a soma dos esforços causados por cada sistema atuando isoladamente. Certo? Então você tem vários sistemas, calcule para cada um e some. A grande vantagem disso, né, existem outras vantagens enormes, mas a grande vantagem disso, então, os deslocamentos também têm um princípio da superposição, é muito mais importante. Mas os esforços também é o princípio da superposição. Calcule para cada um, porque eu já sei, certo, o diagrama de cada um. Né? Então eu vou pegar aqui, se eu tenho 2 cargas, eu vou fazer somar cada carga atuando isoladamente. Certo? Então, vamos traçar o diagrama de cada uma dessas usando o mínimo de conta possível. Né? Esse diagrama está aqui, como vocês lembram, né? A reação é PB sobre L, aqui é PA sobre L, e aqui é PAB sobre L. O diagrama de esforço cortante, eu nem digo que isso aqui sai no grito. Então, é PB sobre L, PA sobre L. A distância é o outro apoio sobre L. E aqui é PAB sobre L. Tá? Então, voltando para cá,
eu tenho aqui só a carga esquerda atuando, tem só a carga esquerda, depois tem só a carga direita. Então, só a carga esquerda atuando. Essa reação é P, que é 6, vezes B, que é 4, sobre L, que é 6, é 4. E aqui é P, que é 6, vezes 2, dividido por L, que é 6, que é 2. Tá? Cortante, vem do 0, leva a porrada de 4, venho para cá, leva a porrada de 6, vou para menos 2. Eu insisto, não faça isso na prova sem ser... É o grito escrito. Fazendo essa conta, botando no papel e fazendo a conta na máquina. 6, aqui está o 4, leva a porrada de 6, vou para menos 2. Venho para cá, leva a porrada de 2 para cima, vou para 0 como devia. Né? Momento fletor é aquele duas retas, é PAB, é 0, 0 e PAB sobre L. Então vai ser 6 vezes 2 vezes 4, cada bichinho desse é 2. Então, 6 vezes 2 vezes 4 sobre 6 é 2 vezes 4 é 8. E é claro, bem aqui no meio tem um triângulo semelhante, metade do comprimento, então fica 4. Tá? Idem item mutatis mutantes está aqui. Eu boto essa carga aqui, a reação aqui vai ser 2, aqui vai ser 4. Esse é o diagrama de esforço cortante, mais 2 menos 4. E aqui esse mesmo diagrama, só que invertido. Né? O PB sobre L é 8, 0 aqui, então tem 4, 8 e 0. Então, vamos ver se está certo esse princípio da superposição. As reações é 2 mais 4, 6, 2 mais 4, 6. Não há dúvida nenhuma. Certo? Esforço cortante é 4 mais 2, 6. Menos 2 mais 2, 0. Menos 2 menos 4, menos 6. É o que está escrito aqui. Certo? Esforços, momentos fletores. Aí vou somar reta inclinada com reta inclinada, vai dar uma reta inclinada. Então, basta pegar os pontos extremos. 0 com 0 é 0, 8 e 4, 12. É aqui, 0 a 12. Aqui vai dar 8 e 4, 12. 8 e 4, 12 é 12 a 12, é horizontal. E essa aqui vai ser 4 e 8, 12. 0 mais 0 é 0, é de 12 a 0. Então, está confirmado que o princípio da superposição é válido. Quando não é válido, não Deus nos acuda, viu? Ele só não é válido para pilares, né? Que tem esforços problemas não lineares, né? Mas está longe, certo? Mas para esses casos de viga, é verdade o princípio da superposição e é uma arma assim fantástica, simplifica tudo, né? Vamos pegar então um caso onde tem várias cargas concentradas, 4 cargas concentradas, certo? Então, esse é um caso, digamos assim, mais sofisticado, né? Que a gente pegou de uma viga simplesmente apoiada sujeita a cargas concentradas, que são várias. Então, calcular a reação de apoio. Vou usar o princípio da superposição. Esta reação de apoio em A é a soma da reação dessa viga somente sujeita a essa força, mas somente sujeita a essa, mas somente sujeita a essa, mas somente sujeita a essa. Ora, quem é essa reação de apoio? É PB sobre L. Então, eu vou fazer que cada reação, cada força dessa vai ter o seu PI vezes o seu BI sobre L, ou seja, a força vezes a distância ao outro apoio sobre L. Então, a reação é a soma desse, bota o M1 sobre L em evidência. Então, a gente vai ter 1 sobre o comprimento da viga, que é 3 mais 4 é 7, vezes 4 vezes o B, que é 6, mais 4 vezes o B, que é 5, mais 4 vezes o B, que é 4, que são esses daqui, mais 3 vezes o B, que é 2. Não, dividido por 7, dá 9,43. É matar para roubar. É só somar as contribuições da reação de cada carga isolada. E é claro, a outra componente, a outra reação, sai por somatório das forças verticais. Então, eu tenho 9,43, menos 4, menos 4, menos 4, menos 3, mais RF igual a 0, fazendo essa conta da RF igual a 5,57 toneladas. Então, já encontrei a reação de apoio sem fazer, basicamente, pouquíssima conta, por conta do princípio da superposição. Vamos agora para o traçado do diagrama de esforço cortante. É formado por segmento de reta horizontal, é claro, porque entre A e B não há carga, entre B e C não há carga, entre C e D não há carga. Então, são forças horizontais, são retas horizontais. Então, eu venho aqui do infinito no zero. Qual é a primeira coisa que ocorre comigo? Levo uma porrada de 9,43 para cima. Beleza. Entre A e B não tem nada, fico na horizontal. Em B, levo a porrada de 4. É aqui que eu digo, na prova, tenha cuidado, né? Que agora vai ser 9,43 menos 4 dá 5,43. É como eu fiz aqui. Isso aqui é o grito escrito. Né?
Então, na seção VA é 9,46. Na seção B+, por que eu estou dizendo B+? É porque é a direita de B. Veja, o cortante em B, qual é? Não existe. Debaixo de carga concentrada não é definido o esforço cortante. Ele é definido à esquerda, é definido à direita. Então, a esquerda é B-, significando B menos epsilon. Epsilon tão pequeno quanto você queira. Certo? A seção à direita é a seção B+, é um B mais epsilon, né? Tão pequeno quanto você queira. Então, isso aqui é o vulgo VB+, tá? Então, VB+, é o quê? É 9,43, que é o seu cortante, menos 4, que tem 4 toneladas aplicadas aqui. Né? O VC+, vai ser o quê? Vai ser o 5,43, é o VC+. Isso aqui é o que você tem que fazer na prova, o grito escrito. Tá? O grito escrito. Vê que a seção é VC+, tá? Então, V de C+, a direita de C vai ser o quê? Os seus 5 menos o 4. É a porrada que está levando de 4 toneladas. Então, vai dar 1,43. Em D+, já vai ser 1,43 menos 4, tá? 1,43 menos 4 é menos 2,57. É fácil errar aqui. Nada de fazer de cabeça. Fazer o grito escrito, calculado na máquina, tá certo? Então, aqui é 1,43 menos 4 dá 2,53. 2,56, levei a porrada para baixo. Então, o cortante na seção VE mais, ao lado à direita de E, é 2,53, menos 2,53, menos 3. Então, é menos 5,57. Isso aqui é o cortante na seção VF menos. Aí você leva a porrada de 5,57, vai dormir no zero, como devia, que é o que eu faço aqui. Você sempre tem que verificar isso. Tá? Tem que dormir no zero. Se não dormir no zero, você calculou a reação de apoio errada, pode apagar tudo que você fez, tudo, e começar de novo do zero. Não adianta chorar. Certo? Agora, diagramamento de fletores. O diagramamento de fletores é formado por segmento de reta, ligando os pontos dos momentos debaixo de cada carga. A gente já viu isso. Certo? Em todos esses trechos. Não há carga, é um segmento de reta. Debaixo de cada carga tem um valor. Não há descontinuidades. Então, é só achar o momento fletor debaixo de cada carga e ligar por retas. Fim de papo. Então, vamos ver. O momento fletor em A é zero. Certo? Momento fletor em A é zero. Deixa eu pegar isso aqui na navegador. O momento fletor em A é zero. Momento fletor em B, aí quem são as forças à esquerda que eu tenho de B? É 9,43. Então é 9,43 vezes 1. Então é 9,43 vezes 1, que é 9,33 toneladas metro. Já encontrei em A e em B. Agora precisa em C. Aí já começou a ser um pé no saco. Né? Porque em C eu tenho duas forças. Então aqui o momento vai ser 9,43 vezes 2, menos 4 vezes 1. Já está um pé no saco. Dá 14,86. Aí vem, peraí, mas o negócio está meio inconveniente, bicho. Eu fico, toda vez que eu calculo mais um ponto, aparece mais uma força. Vai ficar um negócio enorme para calcular. É meio chato, eu posso errar. Não tem um jeito mais fácil, não? Tem um jeito mais fácil, que é reutilizando as coisas que nós já usamos. O que é que a gente já tem? O esforço cortante todo desenhado. Lembre-se, esforço cortante não é um problema, é uma solução. Então eu venho calculando devagarzinho um momento, depois passo para o outro, depois passo para o outro, sem precisar fazer aquela coisa doida que a gente estava vendo. Vamos ver. Vamos pegar um trecho entre duas cargas, I e J. Ou seja, eu estou modelando esses trechos aqui, BC, CD, entre duas cargas. Certo? Aí tem a carga PI e J tem a carga J. Imagine que eu já tracei diagrama de esforço cortante, já sei tudo. Cortante está morto, saiu no grito, inclusive. Né? Está resolvido. Agora, eu já calculei o momento fletor debaixo de I. Né? Aí o que é que eu venho? Já achei no ponto I. Eu quero calcular no ponto J. Eu venho da esquerda para a direita. Aí o que é que eu faço? Pego o meu canivete estrutural e corto um cri-cri à direita de I. Essa é a seção I+. Por que é que eu fiz isso? Para não ter que levar a força PI em consideração. Pode cortar a esquerda? É óbvio que pode. Aí PI entra, vai ter que entrar se você cortar a esquerda. Eu, obviamente, quero cortar a direita de I, do ponto I, para não ter que levar em conta a força concentrada PI. Então, cortei a direita. I+. O que é que aparece na seção de corte? Aí vamos lá, o momento fletor e esforço cortante. Essa é uma seção o quê? Esquerda.
Então, vamos colocar aqui os esforços seccionais nas suas direções convencionais positivas. Isso sempre. Deixa a matemática. Se for negativa, a matemática toma conta. Mas vamos pegar aqui, para deduzir as coisas, sempre colocar os esforços seccionais positivos. Então, essa é uma seção esquerda, vale regra de força de sinais à esquerda. Então, à esquerda, esforço cortante é para cima, momento fletor é horário. Então, estas são as direções positivas, convencionais positivas. Então, eu tenho MI, que eu já calculei, quero calcular J. E VI, que já nasceu calculado pelo grito, já sei quem é. Mas veja, cuidado, aqui é VI mais a direita de PI. A direita de PI do ponto I. Tá? Então, se você olhar para a força esquerda, só tem um momento e esse cortante. Então, isso é o momento que é MI mais o momento de vida V, que é força esquerda sentido horário é positivo, então é mais B vezes VI. Né? Então, eu posso vir calculando. O cortante eu já sei, e os outros eu venho calculando. Então, MA igual a zero. MB vai ser o momento em A, mais o cortante à direita, que é 9,43 vezes 1. Então, isso aqui é 0 mais 9,43 vezes 1 dá 9,43 toneladas força métrica. Em C, em C, eu vou cortar aqui em B+. Aí quem é o momento fletor? Vai ser o seu momento em B, que já foi calculado, dá 9,43, mas o esforço cortante à direita de B, que é 5,43 vezes 1. Então, dá o seu momento 9,43 mais 5,43 vezes 1 dá 14,86. E em D? Bom, em D vai ser o seu momento em C, que é 14,86 recém-calculado, mais o esforço cortante em C+, que é 1,43 vezes 1. Então, vai ser o 14,86 mais 1,93 vezes 1 dá 16,29. E quem é o momento fletor em E agora? O momento fletor em E vai ser o momento fletor em D, que você recém calculou, que é 16,29, mais o esforço cortante, que é menos 2,57 vezes 2. Então, vai ser o seu 16,29 mais menos 2,57, que é o esforço cortante à direita de D, vezes o comprimento B, que é 2. Então, isso aqui dá 11,15. E, finalmente, o momento em F. Aí você diz, no momento em F eu já sei que é zero, não precisa calcular. Precisa. É aqui onde você vê se você não errou alguma coisa. Porque se não der zero, meu camaradinha, você errou em algum lugar. Muito provavelmente, reação de apoio e vai ter que começar do zero. Mas pelo menos você sabe que errou, tá certo? Então, nesse nosso caso aqui, vai ser 11,15, que é o momento que se calculou em E, mais o esforço cortante à direita de E, que é menos 5,57 vezes 2. Então, vai ser o 11,15 menos 5,57 vezes 2, dá 0,01. Obviamente, eu estou fazendo aproximações, né? Devia ser zero, tá ok. Se não der próximo de zero, cara, se não o erro não for na última algarismo significativo, como está aí, você errou. Está errado. Pode procurar o erro. Então, é muito interessante o cálculo nesses lugares onde você já sabe que, por exemplo, o momento é zero. E a última observação, é claro, é que, mais uma vez, o momento fletor máximo se deu onde o cortante cruza o eixo. Pode ter certeza que na prova eu vou pedir que calcule o momento fletor máximo do trecho tal. Como é que você calcula o momento fletor máximo? Onde o cortante cruzou o eixo. Aí você já sabe pelo menos onde vai ter que calcular o momento fletor, a gente vai ver, não tem problema nenhum, cálculo babaca, né? Desde que você fez o diagrama correto, é óbvio, né? Mas aqui você já sabe. Né? E nesse caso, lembre-se, diagrama momentos fletores positivos é para baixo, porque para o lado da fibra que resulta tracionada. De fato, né? Essa viga vai fletir fazendo um sagging, né? Ela é toda sagging, o momento fletor é positivo, tracionando fibras inferiores. Daí porque eu traço para o lado de baixo do eixo. Se tivesse um momento negativo, tracionaria por cima, esse diagrama teria que ir para cima. Tá? Essa é a história. Então, até aqui, a gente considerou cargas concentradas, só cargas concentradas. Né? Então, cargas concentradas ocorrem quando a gente pode desprezar a zona de distribuição de uma carga. Então, vamos supor que você tem aqui uma ponte, tabuleiro de uma ponte. Aqui estão os encontros, ponto esquerdo, encontro direito, e aqui está a viga do tabuleiro. Aí está um Volkswagen andando aqui, tá certo?
Então, claramente, está aqui sobre o tabuleiro. Se você olhar em detalhe para a roda, há uma mancha, a roda se deforma e forma-se uma mancha aqui, onde tem uma carga distribuída. Essa mancha é da ordem de, para caminhões, né? Carro safado não, para Volkswagen não, para caminhão, é 20 centímetros. Esse vão é 30, 40 metros. 20 centímetros é desprezível. Pô. Se eu for levar isso aqui, vai ser um trabalho danado. Então, vamos considerar a carga concentrada. Então, claramente, onde eu puder, vou considerar concentrado. Ou seja, onde a zona de distribuição de carga for muito desprezível em relação ao vão, eu vou sacudir aos cães. Vou considerar a carga concentrada. Sei que vai ter descontinuidade, sei que vai ter um diagrama de cortante, sei que vai ter quebra de derivada, um ponto anguloso. Eu consigo conviver com isso. Agora, calcular com esse negocinho aqui, levando em conta isso, é um pé no saco, certo? Então, vamos desconsiderar a zona de distribuição e considerar a carga concentrada. Então, isso não tem problema. Agora, isso, é claro, não se aplica para o peso próprio da viga. Né? O peso próprio da viga, a zona de distribuição é o vão da viga todo. Né? Então, não posso deixar de considerar a zona de distribuição. Então, aqui a gente vai ter que entrar com cargas distribuídas. Né? Então, se eu tenho aqui um pedaço de viga que tem uma carga, que tem uma zona grande de distribuição, eu vou definir a minha função. Isso é claro, isso é uma revisão do que você já viu em mecânica. Né? Então, eu tenho uma carga distribuída, vou ter que definir um ente matemático chamado de função de intensidade de carga distribuída, Q de x. Tá? É uma função que nós vamos ter que distribuir, vamos ter que definir. Então, essa função não dá o valor da carga, dá o valor da intensidade da carga distribuída, ou seja, força por unidade de comprimento, tonelada por metro, quilonewton por metro. Então, isso aqui está distribuído. Né? Se você pegar um ponto aqui e perguntar qual é o valor da força, é zero. Agora, se você me dá uma vizinhança ΔX, aí eu consigo calcular a resultante e vai dar a força ΔF. Então, quem é a distribuição média nessa vizinhança? É ΔF sobre ΔX. É força por unidade de comprimento. Tá? E qual é a intensidade da força? É o limite quando ΔX tende para zero. Vai dar dF dx, e é claro, dF, num pequeno intervalo infinitesimal, o valor da resultante é Q dx. Tá? Vamos usar muito isso quando a gente for fazer cálculos com carga distribuída. Tá certo? Então, essa é a função intensidade de carregamento distribuído. Existem várias distribuições utilizadas na engenharia estrutural. Obviamente, a mais simples é a carga uniformemente distribuída, Uniformly Distributed Load, UDL para os íntimos, UDL para os íntimos, isso em inglês. Né? Essa é a carga mais usada, que onde a gente puder, pelo amor de Deus, botar uma carga uniformemente distribuída, a gente vai botar. Né? Agora, é claro, se você tiver pressão hidrostática na parede, por exemplo, de um reservatório, uma caixa d'água, né, ou no reservatório da Compesa, isso aqui é concreto, né, aqui está mais grosso, porque aqui dá um momento fletor elevado, aqui né, tem que vir para cá para ser absorvido aqui pela laje inferior, né? Vão logo acostumados a isso, então tem um engrossamento aqui. Mas essa carga é triangular, é gama Z. Né? Então eu tenho cargas triangulares. Né? Carga trapezoidal. Carga trapezoidal, ela ocorre em vários lugares. Por exemplo, em aquele muro de arrimo, muro de contenção. Né? Então não é triangular, porque tem carga aplicada no aterro, então geram a carga. Vocês vão ver adoidado isso aqui, né? Tem mecânica de solos, estrutura de contenção. Então vocês vão ver, vai precisar de carga trapezoidal. E é claro, numa carga complicada, né? Eu sempre divido isso aqui em trechos. Sou engenheiro, não sou cientista. Divido isso aqui em trechos. Então, em vez de considerar uma carga complicada, sair atrás da função, nada disso. Eu pego aqui esses trapéziozinhos e você vê que o erro é desprezível. Né? Então, toda vez que tiver uma carga muito complicada, existem situações, várias situações, você pega, é claro, uma série de trapézios e substitui. Obrigado.